Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Nós estamos diariamente aqui, às vezes no Instagram também, né? Levando as notícias atualizadas, tá? Notícias interessantes, importantes, resumidas, porque esse é o meu papel. Eu sou repórter há mais de 30 anos, então tenho esse interesse, mesmo depois de aposentado, continuar fazendo esse trabalho. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 18 de agosto de 2020, terça-feira. É o início da Semana do Exército, hein? Dia 25 é dia do soldado. Dia 25 é dia do soldado, então começa a semana do nosso glorioso Exército Brasileiro, Força Armada. Os santos do dia que estão nos protegendo lá no céu com Deus são Santa Helena, São Lauro e São Firmino. Vamos lá então, vamos às primeiras informações. Nós temos notícias para vocês de todo tipo, hein? São notícias variadas. Então, eu vou falar aqui notícias de política, vou falar de polícia, vou falar de economia. Tem várias notícias. Tá bom? Vamos começar então? Vou começar falando aqui sobre um entregador de lanche que não era entregador de lanche. Pois é, em vez de entregar lanche, levava droga. Olha que perigo, gente. Olha onde nós estamos. É uma situação muito difícil. No bairro Boa Vista 2, em Vila Velha, foram encontrados 10 tabletes de maconha com o suposto motoboy. Os policiais foram até o imóvel e mais drogas foram encontradas. O motoboy passava-se por entregador de lanches, mas vendia mesmo, era droga. Ele foi preso. Gente, não adianta você querer se meter com coisa errada. Uma hora vai ser preso. Olha o que aconteceu, né? Pois é, não se meta em coisa errada, procure fazer a coisa certa e não suje a imagem dos nossos queridos amigos motoboys, os entregadores que fazem um trabalho muito importante de delivery. Mais uma parcela do auxílio do governo, hein? Mais um pagamento do auxílio emergencial do governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo feito, né, pela Caixa Econômica Federal. Porque quem faz o pagamento é a Caixa Econômica. A parcela liberada na segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, é para aniversariante de setembro. Então, se você é aniversariante de setembro, já tem como gastar o dinheiro. Mas, inicialmente, esse recurso ele está disponível no aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras em estabelecimentos credenciados. No mês de setembro, mês que vem, a partir do dia 5, será então liberado para saques em dinheiro e transferências bancárias. Por enquanto, você usa o aplicativo para fazer compras. Nessa rodada serão beneficiados cerca de 4 milhões de brasileiros, que receberão entre R$ 600 e R$ 1.200. Mais informações você vai obter no site auxilio.caixa.gov.br, pelo telefone também, número 111. Sem falar no aplicativo Caixa Tem, que é o que está sendo utilizado atualmente para pagamento, tá bom? Então vai lá e faz esse procedimento. Agora, maior termoelétrica inaugurada por Bolsonaro, hein? Olha, na Barra dos Coqueiros, estado do Sergipe, no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a maior termoelétrica a gás natural da América Latina. Olha só que coisa interessante, que notícia importante. Tem potência instalada de 1,5 gigawatts
com consumo de 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e pode fornecer até 15% da energia que o Nordeste precisa. Olha que importante, hein? Nosso querido Nordeste, a região que eu adoro tanto, já visitei tanto o Nordeste, hein? 15% da energia que o Nordeste necessita, essa termoelétrica pode oferecer. Os investimentos chegaram a 5 bilhões de reais e no pico das obras foram empregados 3.500 brasileiros, 70% deles naturais de Sergipe. E o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, também participou do evento. Formatura de paraquedistas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está mais ativo do que nunca, hein? Ele passou pela Covid, mas tomou cloroquina, se livrou da Covid e continua andando pelo Brasil, cumprindo o seu papel de presidente da nossa querida nação. Ele foi à formatura de paraquedistas, porque o presidente Bolsonaro também é um militar paraquedista da reserva, né? No sábado, 15 de agosto de 2020, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de 749 militares paraquedistas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro também é paraquedista. Os militares receberam o brevet de paraquedista e agora estão aptos a atuar em qualquer parte do território nacional em ações de defesa externa e de garantia da lei e da ordem. Trata-se de uma tropa de elite reconhecida como uma das forças mais importantes do país. Bolsonaro disse que o objetivo é, com o sacrifício da própria vida, defender a pátria e também lutar pela integridade do nosso território, pela nossa democracia e o que é sagrado para qualquer povo, lutar pela nossa liberdade. Agora, a ajuda ao Líbano, eu falei na semana passada sobre a ajuda ao Líbano que o Brasil está fornecendo. Não sei se foi na semana passada ou foi no início da semana, no domingo, mas eu falei nos últimos web jornais sobre esse assunto. Então, olha, os aviões que foram para o Líbano já voltaram, já retornaram. Os aviões da Missão Humanitária Brasileira de Ajuda ao Líbano já retornaram ao Brasil. Foram levados alimentos e medicamentos para os libaneses, segundo o jornal Brasil em Dia, da TV Brasil Gov, os libaneses atingidos por uma forte explosão recentemente. O chefe da missão foi o ex-presidente Michel Temer, que é descendente de libaneses. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem, né, contato com aquele povo, tem família, tem sangue naquele país para chefiar uma delegação como essa. Morte na BR em João Neiva, no Espírito Santo. Olha, um homem morreu na BR-101, no trecho da BR-101, não é isso? No trecho que passa pelo município de João Neiva. Para quem não sabe onde fica João Neiva, porque o web jornal ele circula na internet toda. João Neiva é um município vizinho de Colatina, que é de onde eu falo. Colatina é uma cidade do noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes. Então, João Neiva é um município próximo daqui. Então, no trecho da BR-101, um homem morreu num acidente. Houve feridos também. E um carro foi recuperado. A polícia recuperou um carro que havia sido furtado no bairro São Vicente, em Colatina. O veículo estava abandonado e amassado. E uma mulher morreu num acidente em Rio Bananal, também aqui região norte e noroeste do Espírito Santo. Um acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher. O delegado Fabrício Lucindo de Linhares disse que ainda está investigando como tudo aconteceu, né? A situação do motorista, tudo o mais será verificado, principalmente quando há óbito, né, num evento desse. Menina capixaba grávida de 10 anos recebe procedimento de aborto em Pernambuco. Olha, o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo ligou para um médico do Hospital da Universidade Estadual de Pernambuco para que no local fosse feito o aborto na menina de 10 anos
moradora do município de São Mateus, no Espírito Santo, litoral norte do nosso estado. Ela foi engravidada por um tio, segundo a sua própria informação. O caso teve repercussão nacional. A equipe clínica do Hospital das Clínicas UCAM, em Vitória, se recusou a interromper a gravidez, autorizada pelo Poder Judiciário. O estabelecimento de saúde alegou que a idade gestacional não estaria amparada para o procedimento na menina, que estava grávida de 22 semanas. O Tribunal de Justiça informou que analisou estritamente o caso em questões técnicas. O caso é tratado como estupro, em que a lei permite o aborto. A avó também consentiu. Na segunda-feira, 17 de agosto de 2020, o médico pernambucano que trata do caso informou que o processo para o óbito total foi iniciado tão logo a paciente chegou, visando a expulsão do feto em seguida. A menina viajou acompanhada da avó, com quem vive. O Hospital Universitário Pernambucano é referência nesse tipo de serviço. A paciente foi para o quarto com a avó e uma assistente social. Após expelir o feto, o médico faz a curetagem. E no mais tardar, na quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 19 de agosto de 2020, a criança estará de volta ao território capixaba. Havia pessoas que eram contra o procedimento abortivo, mas a justiça, determinou, é uma determinação judicial. Drogas apreendidas. Olha, no sábado, gente, no sábado à noite, sábado, dia 15 de agosto de 2020, no período noturno, no bairro Costa Dourada, na Serra, 48 tabletes de maconha foram apreendidos. Esses tabletes que a gente fala aqui são iguais tijolos, hein? Iguais a tijolos de construção. Não é tablete de chocolate pequenininho, não. Aqueles tabletes, né? Igual aqueles tijolos antigos que a gente usava na construção. Aqueles retangulares, né? Puxa vida, hein? Nossa, 48. A droga estava num tonel e os suspeitos evadiram-se do local. Em Guarapari, até êxtase foi apreendido, entre outros entorpecentes. Houve outras apreensões ainda no fim de semana. Vamos a mais notícias aqui. Motorista de aplicativo bate o carro, mas não houve morte não nesse caso aqui. No bairro Alto Laje, em Cariacica, um motorista perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu o veículo. Era um carro de aplicativo. Ele foi levado pelo SAMU para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Dependente químico assassinado. Meu Deus do céu, eu sempre falo aqui, gente. Quem se envolve com entorpecente, com narcótico, tem pelo menos 3 fins praticamente certos. Polícia, né? Ir para a polícia ou cadeia, ir para o hospital ou morrer. E tem outros fins também, pode ficar ferido, deficiente, ir para as ruas. Então é uma situação difícil. Esse aqui foi, infelizmente, assassinado. Um morador em situação de rua, dependente químico, foi assassinado em Vitória. Ele tinha 23 anos e foi esfaqueado na manhã de sábado, 15 de agosto de 2020. Ele teria dívida com traficantes. A vítima costumava ficar embaixo da segunda ponte. Perto do corpo havia uma peça de madeira, o que mostra que ele teria tentado se defender, mas não conseguiu. O caso foi registrado pela Delegacia de Proteção à Pessoa da capital. Puxa vida, hein? Nossos pêsames à família. Domingo de sol, praia e ônibus lotados na Grande Vitória. Olha a notícia aí. Domingo de sol. Me lembrei agora de uma música do Dicró. Domingo de sol. Larari, lari, lari, la, la, la. No meio, da, da, da. Vou pra lá, pra Praia de Ramos. O saudoso Dicró, que tinha uma música que falava sobre Domingo de sol e Praia de Ramos, né? O domingo foi de sol nas praias do Espírito Santo, que ficaram lotadas, assim como os ônibus. Quer dizer, não foram só as praias que ficaram lotadas, os ônibus também, aí que é ruim. A praia lotada até que nem tanto. Muitos capixabas tiveram dificuldades para conseguir o coletivo do seu bairro. Com um grande número de passageiros, eles tiveram que viajar de pé
e bem juntos no interior do veículo. A Praia da Costa, em Vila Velha, teve um grande número de banhistas. Meu Deus do céu, hein? Esse negócio do pessoal viajar em pé, dentro dos ônibus, e um encostando no outro, que é perigoso. INSS volta a atender presencialmente no dia 24. Já falei aqui, mas não custa nada falar de novo, porque está havendo também um outro tipo de atendimento, tipo drive-thru. Enquanto não volta ao atendimento presencial no INSS, que só deve ser retomado no dia 24 de agosto, dia 24 vai ser na segunda-feira, tá bom? Enquanto não volta, o usuário tem a opção do aplicativo Meu INSS e o telefone 135. Eu resolvi um assunto meu pela internet. Foi um pouquinho difícil no início, mas depois eu consegui. Mas foi disponibilizado ainda uma espécie, além do telefone, do aplicativo, foi disponibilizada uma espécie de semi-drive-thru. Então não é o drive-thru completo, um semi-drive-thru. Porque drive-thru você ficaria no carro, né? Mas lá tem que sair desse sistema aí do INSS. O beneficiário do sistema previdenciário vai de carro até a portaria do órgão e deposita o documento numa urna, ou mesmo recebe esse documento. Mas é preciso assinar um comprovante. Quem leva documentos deve fazê-lo com cópias, não levar o documento original não. O segurado poderá receber um SMS, um torpedo, sobre o procedimento. Ele poderá também ligar posteriormente para o 135 a fim de saber a situação da sua vida junto ao INSS. No dia 24 de agosto, o atendimento presencial voltará, mas não será para todos os tipos de serviços. Então, tem que se informar. O telefone 135 está aí para ligações. 2 mortos na Serra, oh meu Deus do céu. Um jovem de 19 anos foi assassinado na rua, no bairro José de Anchieta, na Serra, no Espírito Santo, Grande Vitória. Foi na noite de domingo, 16 de agosto de 2020. Já no bairro Vila Nova de Colares, uma mulher de 25 anos foi vítima de homicídio na madrugada de segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Pelas primeiras informações, o corpo da vítima estava perto de um campo de futebol, sem roupas e sem identificação. E logo pela manhã, por volta das 8 horas, a polícia estava no local para investigações acerca do crime, não tendo ainda detalhes das circunstâncias. Segunda-feira com chuva, hein? Ontem, segunda-feira, muitas cidades do Espírito Santo amanheceram com chuva. Choveu na Grande Vitória e aqui em Colatina também. Foi uma chuva fraca e passageira. Depois continuou dando os respingos ainda aqui, né? Aqui em Colatina. Mesmo depois da chuva e tal, continuou com os respingos. E a pessoa que ia para a rua não sabia se ia com guarda-chuva ou não. Você já olhou para o tempo assim? Fica imaginando, será que eu vou com guarda-chuva ou não? Pois é. Agora deixa eu falar sobre soluções para a Curva do Saldanha, que fica na capital do Espírito Santo, Vitória. O professor de Engenharia de Transporte da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS, Rodrigo Rosa, informou que a Curva do Saldanha em Vitória poderia ser mais aberta para evitar acidentes. O pavimento também deveria ser refeito, além de acertar a inclinação. Casas teriam que ser desapropriadas para fazer a geometria correta da curva. A ideia não é reduzir a via, mas dar mais capacidade de trânsito. Erros na construção podem ter facilitado os constantes acidentes no local. A inclinação é um problema de projeto ou execução, de acordo com o professor universitário. Como é uma via antiga, ele até duvida que exista projeto, não é? Então, eu passei muitas vezes por essa via, a curva do Saldanha. Passei várias vezes ali, a pé mesmo, andando. Várias vezes eu fui nessa via
e realmente é uma curva bem acentuada, e quando tem muitos carros ali, é movimento para lá e para cá, hein? Não para. É um movimento forte ali. Veículo grande, veículo pequeno, moto, tudo. Então, eu pensei que com essa obra da Avenida Vitória, a curva de Saldanha também teria recebido algum tipo de serviço, mas pelo jeito não. Por essa informação que eu consegui verificar, não, né? Manchete de capa do jornal A Tribuna de ontem, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Vacina contra a Covid pode ser usada neste ano. Olha aí, o jornal A Tribuna está informando, né? Vacina para atacar a Covid, para imunizar o paciente. Essa vacina pode ser usada neste ano. Menina de 10 anos passa por aborto fora do estado. Grávida após sofrer abuso sexual do tio em São Mateus. A garota foi levada para Pernambuco, onde iniciou o procedimento que será encerrado hoje para interromper a gestação. Quer dizer, hoje e ontem, né? Que é o jornal de ontem. Nenê põe o Inter para dançar na primeira vitória do Flu. Fluminense venceu, né? Nenê marcou 2 vezes de pênalti e vibrou no Maracanã. Tem uma legenda, então, de fotografia de capa. Cano arrebenta e deixa Vasco 100%. Germán Cano fez 2 gols nos 2-1 sobre o São Paulo, em São Januário, garantindo a segunda vitória do Vasco no Brasileirão. Também é uma legenda de foto de capa. Cantor de escola de samba faz show e distribui CDs nas ruas. Coluna do Gilmar Ferreira: é bom para o futebol ver o Vasco buscando ser compreensivo com jogadores formados nas suas divisões de base. Coluna do Cláudio Humberto: aumento da avaliação positiva perto das eleições municipais vem em boa hora para o presidente Jair Bolsonaro, diz especialista. Moradores registram 1.791 queixas contra barulho em bares na Grande Vitória. AT2 é o caderno 2 de A Tribuna. Não me considero poderosa, mas livre. Agora aqui, olha, live para o pessoal do EJA. EJA é o ensino para jovens e adultos, né? Vamos ver aqui. A Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, SEDU, por meio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, GEJA, realiza nesta terça-feira, ou seja, hoje, dia 18 de agosto de 2020, a live Uma Análise do Mundo do Trabalho na Contemporaneidade. Contribuições para o currículo integrado na EJA. A transmissão será pelo canal da SEDU Digital no YouTube, às 19 horas, hein? 7 horas da noite. Indicadores econômicos: salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O cálculo por hora, você paga por hora? Não, né? Nos Estados Unidos tem esse negócio de pagar por hora, hein? Então, quem paga por hora é R$ 4,75. Por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. É a taxa do governo brasileiro, 2% ao ano. Ela é estipulada pelo Banco Central. Inflação, também utilizada pelo Banco Central, dos últimos 12 meses, 2,31%. E o novo mapa de risco, eu já falei aqui, né? Mas não custa dizer, pelo menos aqui, quem está em risco alto, que mais preocupa. Risco alto do novo mapa de risco para a Covid-19, mapa este que é estipulado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Eu vou falar hoje só quem está em risco alto e risco baixo. O restante, vocês já sabem que estão no risco moderado. Então, risco alto: Alfredo Chaves, Anchieta, aqui Colatina também continua no risco alto, segundo o governo do Estado. Ecoporanga, Marataízes, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário e São Mateus. Isso. Agora o risco baixo. Risco baixo: Água Doce do Norte, Apiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iuna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Rio Novo do Sul e Vila Pavão. Aí o restante dos municípios estão no
risco moderado. A Mega Sena eu quero falar também porque hoje tem sorteio. É hoje? Ah, não, amanhã. Sorteio amanhã. É porque tem semana que o sorteio acontece na terça. Tem outra semana que acontece na quarta. A gente fica até meio perdido. Nós que somos do ramo do jornalismo, a gente se perde, tem hora, né? Já não chega esse negócio de máscara, tem que usar essas máscaras aqui na cara. Poxa vida, isso já está enchendo a paciência, hein? Ficar andando com essas máscaras pra lá e pra cá. Não tá fácil, gente, não tá fácil. Tem dias que eu esqueço. Vou saindo quando eu tô fora de casa, é que eu me lembro. Meu Deus, eu tenho que usar a máscara. Eu volto pra casa, mas eu volto com aquela raiva mesmo, vamos dizer assim, né? Eu tenho essa máscara branca, tem essa aqui também, olha, né? Mas não é fácil. Tem hora que a gente sai, esquece, depois tem que retornar. Eu vou te contar. Não é fácil. Vamos torcer para que essa vacina chegue logo. Bem, vamos lá, vamos a outra informação aqui. Ah, já estão me dizendo aqui o que é. Acabou o tempo não, né? Acabou o tempo não, né? Ah, para falar. Ah, vamos falar, peraí, vamos devagar, calma. Estou recebendo informação aqui, falar a Mega Sena, falei, vamos falar. A Mega Sena, então o sorteio vai ser na quarta-feira e não hoje. O prêmio é de 33 milhões de reais. Então, o sorteio não é hoje, é na quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Está programado para as 20 horas. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Pode ser acessado no canal da Caixa. No último sorteio da quarta... Quando foi o último sorteio? Sábado, né? Do último sábado, dia 15 de agosto, não houve acertador. Por isso que o prêmio aí está em 33 milhões de reais. As últimas dezenas sorteadas foram, olha, se você não conferiu o seu cartão, 05, 18, 36, 44, 57 e 60. Agora deixa eu falar para vocês sobre castanha do Baru. Eu estava lendo uma notícia da ministra Tereza Cristina da Agricultura, quando ela falou que o Brasil estava exportando castanha do Baru. Eu pensei que era castanha de caju, mas não, é castanha do Baru mesmo. Tem um tal de Baru que eu não conhecia. Para você ver, você meu seguidor, a gente vai vivendo e aprendendo. Castanha do Baru existe. Eu pensei que era castanha de caju. Castanha do Baru o Brasil está exportando. E tem benefícios. Dizem que essa castanha do Baru, ela serve para trazer proteína para o nosso corpo, é anti-reumatismo, previne doenças cardiovasculares, também atua no controle da anemia, ajuda na queima de gordura localizada. Olha, castanha do Baru, hein? Tem poder cicatrizante, tem alto nível de zinco. Meu Deus do céu, hein? Faz de tudo essa castanha. Agora não deve ser consumida crua. E ela é produzida no Brasil. Agora tem que pesquisar. Vou procurar saber mais sobre esta castanha do Baru. Que eu pensei que era castanha de caju, mas é do Baru. Olha, Ministério Público Federal doará 600 itens. 600 bens para a população. A Procuradoria da República no Espírito Santo... Procuradoria do Ministério Público lançou o edital de desfazimento de bens. O edital torna público a interessados o processo de desfazimento de mais de 600 itens. Olha, aparelhos de ar-condicionado, fax, GPS, mesas, cadeiras, geladeiras, livros, muita coisa, hein? A Procuradoria vai se desfazer desses bens. E vai ser pela modalidade de doação. E os bens que constam de 3 lotes distintos poderão ser distribuídos para quem quiserem. A manifestação de interesse em receber os bens disponibilizados implicará na aceitação de todos os itens constantes do respectivo lote e no estado de conservação em que se encontra. É lógico, a gente sabe que é usado. Mas dado, né? Não tem problema, né? Diz que dado até injeção na testa, a gente aceita, não é isso? Bem, então você, para saber mais sobre isso,
Eventuais dúvidas, se dirija ao setor de logística da Procuradoria-Geral, né, do Ministério Público Federal no Espírito Santo. Tem um telefone, 0 operadora 27 3211 6414, hein? 3211 6414. Então, os interessados, vai ser doação, hein? Os bens móveis classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser doados às autarquias e fundações públicas federais, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, suas autarquias, fundações. Já os bens móveis classificados como antieconômicos poderão ser doados aos estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, fundações públicas, organizações da sociedade civil e de interesse público. Então entra lá no meu canal no YouTube, no blog, aliás, repórterpaulomaciel.blogspot.com, você vai ter a notícia completa. Olha, empresário e consumidora se adaptaram à pandemia, você sabia? Não tem jeito, né? Tem que se adaptar. Limitados pelas restrições impostas pelo isolamento social da pandemia do novo coronavírus, os consumidores brasileiros tiveram que se adaptar e os comerciantes e empresários que dependem deles também. Uma nova pesquisa pelo Sebrae, feita pelo Sebrae, revela que essa pesquisa foi revelada com exclusividade à Agência Brasil, mostrando que os microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de 18 estados brasileiros mudaram procedimentos e hábitos já estabelecidos em seus negócios para tentar manter o ritmo econômico durante a pandemia. Segundo o estudo, o foco dos consumidores em relacionamentos online veio para ficar. Os dados são da pesquisa Pequenos Negócios e o Enfrentamento da Crise do Coronavírus, um levantamento qualitativo realizado em 2 etapas, entre abril e junho deste ano, em 11 segmentos empresariais, majoritariamente formados por microempresas, 54% do total dos pesquisados. Os ramos de atuação foram varejo, alimentação, moda, beleza e turismo. A pesquisa destaca a digitalização dos negócios, mas também mostra que vários ramos, como o da moda, adotaram uma abordagem híbrida, com fortalecimento de experiências presenciais e o intenso uso de canais online em vendas e relacionamento com o mercado. A notícia completa está no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, hein? Então vai lá, vai lá. Deixa eu ver aqui, essa notícia também é uma notícia importante aqui, o retorno gradual no Ministério Público, já que eu falei do Ministério Público, né? O Ministério Público do Espírito Santo publicou na sexta-feira a portaria que institui as fases intermediária e final para o retorno gradativo de membros, servidores, estagiários e demais colaboradores ao expediente presencial nas unidades físicas da instituição. Existe um plano de biossegurança visando a preservação da saúde e do bem-estar de servidores e da população em geral em busca de serviços da instituição. Durante a fase intermediária, que teve início nesta segunda-feira, foi ontem, 17 de agosto de 2020, o atendimento ao público ainda continuará sendo de forma remota. Eu pensei que era presencial. A fase intermediária será com expediente de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas. Bem, tem o telefone do Ministério Público para você entrar em contato, o estadual, hein? 127-127. O cidadão deverá então buscar atendimento pelo telefone 127, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. A fase final deve ocorrer por meio do agendamento de dias e horários, evitando-se aglomeração e adotando-se todas as medidas do plano de biossegurança. Então a fase final já é com o atendimento presencial, mas não tem aqui a data, quando será esse atendimento já presencial, né? Bem, são notícias para você no Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Shalom, a paz, a paz, a paz.